temos agora o início da entrevista coletiva com o presidente americano Donald Trump. Vamos acompanhar com tradução simultânea. Conduziram uma operação militar na capital da Venezuela. Overwhelming American military power, air, land and sea was used to launch a spectacular assault. Os Estados Unidos lançou um assalto extraordinário. World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas. Uma invasão contra uma fortaleza militar, trazendo o ditador Nicolás Maduro à justiça. Foi uma das exibições mais efetivas da força militar dos Estados Unidos na história do nosso país. E se você pensar sobre isso, tivemos o ataque a Soleimani, o ataque a al-Baghdadi e também a obliteração dos locais nucleares do Irã recentemente. E uma operação chamada de Martelo da Meia-Noite, perfeitamente executada. Nenhuma nação do mundo conseguiu alcançar o que os Estados Unidos conseguiram num período tão curto de tempo. As Forças Armadas da Venezuela ficaram paralisadas em frente aos homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos e, com sucesso, capturaram Maduro. De madrugada, estava escuro. As luzes de Caracas estavam amplamente apagadas. Nós temos uma especialização nesse tipo de local, estava escuro. Ele foi capturado junto com a sua esposa, Cília Flores. Ambos agora vão enfrentar a justiça dos Estados Unidos. Maduro e Flores serão indiciados no distrito de Nova York por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Os homens e mulheres das nossas Forças Armadas gostaria de parabenizá-los por tal trabalho feito na madrugada e total competência. Você nunca viu algo assim? Você vê alguns ataques ao nosso país não vão tão bem. É um embaraço. Você olhar o Afeganistão, os dias de Jimmy Carter eram dias diferentes. Somos um país respeitável de novo, talvez como nunca fomos antes. Essa operação foi feita em colaboração com as forças policiais dos Estados Unidos. Os navios estavam esperando por nós, estavam no mar, esperando. Eles sabiam que iríamos chegar. Eles estavam em posição de prontidão, como chamamos. Mas eles foram totalmente subjugados e incapacitados muito rapidamente. Se vocês vissem o que eu vi na última noite, ficariam impressionados. Foi uma coisa incrível de se ver. Nenhum membro do serviço americano foi morto. E nenhum equipamento americano foi perdido. Muitos helicópteros, aviões, muitas pessoas envolvidas nessa luta. Mas nenhum equipamento militar foi perdido. Nenhum membro do serviço foi morto. As Forças Armadas dos Estados Unidos são as Forças Armadas mais fortes do planeta, de longe, com capacidades e habilidades. Vocês começam a imaginar, temos o melhor equipamento do mundo, nenhum igual que temos no mundo. Se você olhar, 97% das drogas entrando no país vem por mar. Em média, uma morte de 25 pessoas cada um desses navios. 97% dessas drogas estão vindo por navios e de locais como a Venezuela. Nós podemos fazer agora
de maneira apropriada essa transição. Não queremos nos envolver tendo alguém entrando. Nós não queríamos mais a situação durando por mais anos. Nós estaremos no país até termos uma transição segura e apropriada. E tem que ser legal. Porque é sobre isso que tudo se trata. Queremos trazer justiça ao grande povo da Venezuela, incluindo muitos que estão vivendo agora nos Estados Unidos e que querem voltar ao seu país, o seu país natal. Não vamos nos arriscar para que alguém tome conta da Venezuela. Temos que ter o povo da Venezuela em mente. São décadas disso. Não vamos deixar isso acontecer. Estamos lá agora e o que as pessoas não entendem é que estamos agora lá. Mas vamos ficar até o momento onde haja transição apropriada. Vamos ficar até tal momento. Nós vamos operar as coisas até esse momento, até uma transição apropriada acontecer. Todos sabem que o negócio de petróleo na Venezuela tem sido algo que nos prejudica há muito tempo. Eles operam de modo que nem chega perto do que poderia ser. Nós vamos obter de volta nossas empresas petrolíferas da Venezuela, a maior empresa do mundo. Nós gastamos milhões de dólares, nós consertamos a infraestrutura de petróleo de lá. Vamos fazer ela começar a fazer dinheiro para o país. Estamos prontos para fazer um segundo ataque, se precisarmos. Estamos preparados para uma segunda onda, se precisarmos disso. Nós vemos que uma segunda onda talvez fosse necessária, mas talvez não. Talvez o primeiro ataque foi tão bem sucedido que não precisamos do segundo. Não precisaremos de uma segunda onda, que seria bem maior, na verdade. Isso foi discutido. Provavelmente não teremos que fazer. A Venezuela com os Estados Unidos, um país com o qual todos querem estar envolvidos em relação ao que podemos conseguir. Queremos o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também as muitas pessoas da Venezuela que vivem nos Estados Unidos. Queremos vê-los felizes. Eles estão sofrendo, tanto foi tirado deles, eles não vão sofrer mais. O ditador Maduro era o rei do crime, narcotráfico no mundo, trazendo drogas para os Estados Unidos. No seu indiciamento, ele vigilava, ele era a pessoa responsável pelo maior cartel da Venezuela, trazendo à nossa nação esse veneno letal, prejudicando incontáveis americanos. Milhares de americanos morreram por causa disso. Maduro vai enfrentar o poder da justiça americana aqui, em solo americano. Agora, ele está em Nova York e a decisão será tomada lá, será entre Nova York ou Miami, na Flórida. Mas temos muita evidência dos seus crimes que serão apresentadas perante a justiça. Eu já vi tudo que temos. É horrível, é de tirar o fôlego. O que foi permitido de acontecer por muitos anos, esse terrível presidente da Venezuela, Maduro, permaneceu no poder com sua campanha de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando o nosso povo e a instabilidade de toda a região. Além do narcotráfico,
quantia gigantesca de drogas ilegais, também a destruição humana em todo o país e nos Estados Unidos também. Maduro mandou gangues, membros de gangues para os Estados Unidos para aterrorizar as comunidades americanas em toda a nação. E, na verdade, no Colorado, eles tomaram tudo. Muitos complexos. Eles chamavam a polícia, foram brutais. Não são brutais agora. E eu tenho que parabenizar as Forças Armadas, a Guarda Nacional, o trabalho que eles têm feito em Washington, D.C., que hoje temos uma cidade bem segura, era uma das cidades mais inseguras do mundo, na verdade. E agora não temos mais crime em Washington. Nós tínhamos assassinos, terroristas. Agora é um tipo diferente de ameaça. Mas tivemos um período muito longo de tempo com assassinos. Tivemos 2 semanas de atividades em Washington. Agora todos estão felizes, eles conseguem passear com seus filhos, com suas esposas, conseguem ir a restaurantes, eles estão abertos novamente em Washington. Eu gostaria de agradecer à Guarda Nacional, às Forças Armadas, à polícia, foram incríveis e estão fazendo isso em várias cidades. Em Memphis, Tennessee, agora, o que começou há algumas semanas, o nível de crimes lá era 77% de aumento. O governador da Louisiana, falamos com ele, uma ótima pessoa. Foi uma parte muito boa da Louisiana, na qual fizemos tudo isso. Foi uma sessão difícil de trabalhar, diminuímos o crime lá. Acho que chegamos a quase 0 depois de 2 semanas e meia. New Orleans, quase nada, e nós estivemos lá somente por 2 semanas e meia. Pode imaginar por que os governadores não querem a nossa ajuda? Em Chicago, o crime que acontece lá, os números estão altos. Não tivemos nenhuma capacidade de negociar com o governador lá. Foi um desastre. Nós estamos saindo de lá e vamos voltar quando precisarem. Vocês sabem, vocês estão escrevendo a respeito disso. E também Los Angeles, nós salvamos Los Angeles. Com o chefe do Departamento de Polícia, que fez uma declaração: se o governo federal não vier, nós vamos perder Los Angeles. Bem depois dos incêndios, tivemos as revoltas em Los Angeles. Não tomamos crédito sobre isso, mas tudo bem, não precisamos desse crédito. Mas vamos chegar quando eles nos chamarem e vamos voltar quando eles precisarem. Mas fizemos um grande trabalho em muitas cidades. Estamos muito orgulhosos de Washington, a capital da nossa nação. Era um número absurdo de crimes na cidade. Mas as gangues, todas as gangues que torturaram os americanos, seus filhos, e foram enviados por Maduro para aterrorizar o nosso povo. E agora, Maduro nunca será capaz novamente de ameaçar os cidadãos americanos, nem os venezuelanos. Não terão mais ameaças. Por anos, foram realçadas as histórias dos americanos perdendo suas vidas ou roubados por essas organizações terroristas venezuelanas. Jocelyn Nungary, de 12 anos, de Houston. O que aconteceu a ela? Vocês sabem, sequestraram, agrediram, eles mataram Jocelyn e a deixaram morta debaixo de uma ponte. Essa ponte nunca mais será a mesma para tantas pessoas depois do que aconteceu. Eu disse várias vezes, o regime de Maduro enviaram os monstros mais violentos aos Estados Unidos para roubar vidas dos americanos. Pessoas que vieram de instituições mentais, prisões, cadeias.
são prisões que são mais hostis, mais difíceis. Instituições mentais, eles são enviados dessas instituições, das cadeias, são traficantes, todos são trazidos aos Estados Unidos, mas não mais. Agora temos uma fronteira, ninguém passa por ela. Além disso, o Tratado Unilateral venezuelano sobre petróleo dos Estados Unidos e a cisão das nossas plataformas de petróleo que custou bilhões de dólares. Eles tomaram toda a nossa propriedade lá. Nós construímos tudo aquilo. E nunca tivemos um presidente que decidisse fazer algo a respeito disso. A 10 mil milhas de distância. Construímos a indústria de petróleo venezuelana com talento americano e o regime socialista roubou essas plataformas de nós nas administrações anteriores e fizeram isso através da força. O roubo incrível de propriedade americana, a maior quantia de roubo de propriedade americana. As nossas plataformas foram tomadas de nós como se fossem bebês. Eu teria feito algo a respeito disso. Eles usaram o poder para roubar o nosso povo e tiraram o respeito de todo o nosso hemisfério. Eles fizeram isso. A oposição a Maduro, a Venezuela agora está trazendo adversários para a nossa região. E com armas que ameaçam os Estados Unidos. Eles usaram essas armas na última noite. Operação de cartéis em toda a fronteira, todas essas ações, violações da política externa dos Estados Unidos, já de 2 séculos. Mas não mais. Voltando até a doutrina Monroe, a doutrina Monroe é um grande acordo, mas ele foi deixado obsoleto. Agora eles chamam de Down Row. Essa doutrina Monroe. Nós esquecemos dela. É importante, mas esquecemos dela e não vamos mais fazer isso. Na nossa nova estratégia de segurança, a dominância dos Estados Unidos no hemisfério norte não será questionado novamente. Para concluir, por décadas, outras administrações negligenciaram ou contribuíram para essa ameaça crescente no nosso hemisfério. Na administração Trump, vamos retomar o poder dos Estados Unidos de modo poderoso na nossa região. A nossa região é muito diferente do que ela era há pouco tempo atrás. No meu primeiro mandato, tivemos uma grande dominância no território. Agora teremos ainda maior. Todos estão voltando para nós. O que será determinado é a proteção do comércio, dos recursos e da nossa segurança nacional. Eles são nucleares, a nossa segurança nacional são nucleares para nós. Como as tarifas, eles tornaram o nosso país rico e a nossa segurança nacional forte. Mais forte do que nunca antes. Mas essas são as leis de ferro que vão trazer de volta o nosso poder. E vamos manter as coisas dessa forma. Vamos trazer segurança às fronteiras, vamos acabar com os cartéis e defender os nossos cidadãos de todas as ameaças estrangeiras ou domésticas. Como seja necessário para defender os Estados Unidos, mas nunca vou permitir que os terroristas e criminosos estejam impunes quando ameaçam os Estados Unidos. Esse sucesso da operação serve todos que ameaçam, contra todos que ameaçam os Estados Unidos. Embargo contra o óleo, o petróleo venezuelano continua.
a nossa imposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai manter as suas opções militares até o nosso objetivo ser satisfeito e cumprido. Todas as figuras políticas venezuelanas devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles e vai acontecer com eles se eles não forem justos com seu povo. As tarifas a Maduro foram... As pessoas estão livres novamente, já faz tempo, e elas são livres agora. Uma nação mais segura, uma nação orgulhosa nessa manhã, porque tiramos essa pessoa horrível desse país. Ele fez coisas muito ruins conosco. Isso não vai mais acontecer. No nosso hemisfério agora é o local mais seguro de se estar. Agradeço a todos por estarem aqui. O general Kenny, fantástico. Vários generais que trabalharam conosco. Trabalhamos com alguns muito respeitosos, bons. Eu assisti na última noite um dos ataques mais precisos para manter a nossa soberania. Foi um ataque pela justiça. Estou orgulhoso deles e o nosso secretário Hegseth. Muito obrigado.